Estamos ao vivo, nosso terceiro podcast. Brenda, hoje aqui nós estamos com uma convidada especial. É ao vivo, gente. Não vai ser editado? Não sei, vai ser editado? Ah, vai ser editado, sim. Então tá bom. Hoje, Brenda, Se a gente falar merda, a gente pode A cortar. gente pode cortar, por favor. Hoje, nosso terceiro podcast, Brenda, a gente tá aqui com mês de março, né? Nós estamos aqui com uma mulher empoderada, advogada, especialista em direito militar, crossfiteira, doceira, blogueira, escritora, mãe, Atleta biquíni. atiradora, psicóloga. Sim, quem não, Muito. né? Mari, muito bem-vinda. Brenda. Mari, bem-vinda. Mês da Mulher, aqui queremos te dar essas flores. Muito obrigada, querida. E também a nossa camiseta rosa, representando aí a nossa feminilidade toda. E garra, né? Para mulheres especiais. Somente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu me sinto muito feliz aqui de estar com vocês aqui, Igualmente. partilhando a mesa com Brenda Rangel, Mariana Fernandes Lixa, Obrigada. duas grandes mulheres no mês de março. Obrigada. Mari, eu gostaria de iniciar. Tu vai participar, tu é uma das palestrantes, acabou de falar, tu é palestrante, tu vai participar do COP. Isso. Meu pai. Mari, Evento sem igual. enorme. Conta um pouco pra gente aí, o que é o COP e quem são os outros grandes palestrantes que vão estar no COP contigo? O COP é o Congresso de Operações Policiais Internacional, que acontece agora no dia 22, 23 e 24 de março, né? Ou seja, daqui a... Não na próxima semana, já na outra, que reúne os maiores expositores, os maiores palestrantes da segurança pública e os maiores expositores do mundo bélico a níveis mundiais, né? Então, são mais de 120 expositores, desde armamento até outros tipos de materiais táticos, né? Como roupa, equipamento assessorial, né? Mas, por exemplo, todas as lojas e fabricantes de armas, silenciadores, todas elas vão estar presentes, todas, sem exceção, né? É um evento enorme, com mais de 120 expositores, com mais de 100 workshops. Aonde vai acontecer? Vai acontecer em Florianópolis. O evento ele está todo já programado, né, na página do copinternacional.com. As inscrições elas já estão abertas. Já era um evento que deveria ter acontecido lá em 2020, por conta da pandemia ele foi adiado. É físico, né? É físico, é presencial. Obviamente que ele tem uma restrição, pelo menos no que diz respeito ao acesso às palestras aos membros da segurança pública ou envolvidos com a segurança pública ou os atiradores, né, os CACs. Pelos temas que serão tratados, né, que são temas que, eventualmente, a sociedade ela ainda precisa de uma certa maturidade para não virar uma manifestação ou um debate entre público e palestrante de forma desnecessária. Então, ele tem um público-alvo muito específico, né? O evento está muito bem distribuído entre os 3 dias, não tem aquele organograma em que o primeiro dia é muito bom, o segundo dia mais ou menos, e já o terceiro dia começa a esvaziar. Né, a forma como ele foi distribuído, não tem como não deixar de ir. Eu ainda estava fazendo programação. Conta um pouquinho dos palestrantes, que eu dei uma olhada ali, só tem gente. Fera. Só gente fera, né? Mari... Se for ver, a Mari tá lá. Não. Eduardo Bolsonaro. Tá lá. Então, a gente tem, assim, grandes palestrantes para nós que estudamos direito, né? Não passamos pela faculdade, por exemplo, sem passar pelo Rogério Greco. Né, hoje ele é atual secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, então ele é o palestrante das 8 da manhã do dia 23, então por mais que no dia 22 já tenham grandes palestras, né, no dia 22 a gente tem já 2 ministros, a gente tem o Eduardo Bolsonaro, a gente tem a mesa de debates comigo, com o Visacro, com o Jorge, com o Irá, que é o comandante do BOP, com o delegado Fabrício, que é o delegado da CORE. Depois segue ainda a palestra do Fabrício Oliveira, que é o delegado da CORE, do Rio de Janeiro, né? E então outras palestras, assim, são todas imperdíveis. Então aí você tem um grupo no dia 22, mas já no dia 23, às 8 da manhã, você já começa com o Rogério Greco, aí segue com o Nunes, que é o ex-comandante do BOP, né? Ele saiu do BOP para a entrada desse comandante atual, mas continua na força da PM do Rio de Janeiro e é autor de vários livros. Mari, você é a única mulher?
Não, tem mais mulheres que participam de mesa de debate, né? Nós temos uma outra advogada que é especialista em perícia criminal, que ela participa de uma das mesas de debate, e obviamente que dentro do grupo de participantes a gente tem um número grande de atiradoras, né? Então, Santa Catarina tem um número grande de mulheres. Como as mulheres têm ganhado espaço. Muito. Eu gosto muito. dessa pergunta da Brenda, porque assim, ó, a gente está no mês de março e a pergunta vai para as duas, né? Nós estamos aqui diante de duas grandes mulheres. A gente está no mês de março, Dia Internacional das Mulheres, a gente está falando de direito militar, da qual você está falando. O COP é um evento bastante... militarizado, ele é bélico, militarizado. Né? Uhum. Como vocês, como mulheres, principalmente no mês de março, na trajetória de que vocês construíram com o próprio esforço, como é que vocês analisam hoje a questão da presença do trabalho de vocês frente a esse universo extremamente machista ainda porque a gente sabe que, por exemplo, dentro de um concurso público ainda existe a métrica de 80-20, né? Uhum. E a gente sabe que isso, às vezes, é em virtude de lei, não em vontade de uma vontade estatal, sim, né? Sim. Se o Estado pudesse, ou o meio militar pudesse, ele nem contrataria mulheres, Sim, né? sim. Como que é essa vivência de vocês, né? Pergunta para as duas, né? Como que é essa vivência? Como que funciona, Mari? Pelo menos a visão que eu tenho, né? Talvez seja uma forma mais fácil de lidar com isso, mas enfim. E completando a resposta da Brenda, entre os principais palestrantes, sim, eu sou a única mulher entre o hall de principais palestrantes, né? Para mim, na verdade, eu sempre ignorei isso. Né? Como eu só fiz isso da vida, eu só fiz direito militar da vida, não sei advogar em outra área, e sempre andei, então, num ambiente altamente masculinizado, para mim isso sempre foi o dia a dia, isso sempre foi o meu dia comum, o meu normal. Então, isso para mim nunca fez diferença. Dizer que nunca houve problemas em relação a isso, seríamos hipócritas, né? Você já se sentiu menosprezado em algum evento dentro de uma OPM? OPM, para quem não sabe, é uma organização policial militar, isso. Né? Tu lembra de algum episódio? Sim, já teve casos no começo, né? No começo, em que a gente marcava para entregar, por exemplo, memoriais, mas a resposta vinha para o advogado homem que estava na procuração. Isso era comum. Depois, é aquilo, a gente corta o dobrado, mas a gente corta, né? E o esforço diário vai acabando fazendo o teu nome, E isso hoje não é, pelo menos para mim, não é mais problema. Né? O que, aliás, já não é há muito tempo, né? Já não é há muito tempo. Eu, como venho de família com militar, né? Sou casada com militar, convivi com os militares muito tempo antes até de advogar para eles. Isso está meio enraizado já em mim. Então, eu falo as mesmas gírias, eu uso os mesmos trejeitos, eu me visto praticamente do mesmo jeito, eu tenho os mesmos assuntos. E você cria identidade com eles, A gente cria identidade. Mas cá entre nós, Tu já passou por isso também, Brenda? Pra mulher é difícil, em qualquer ramo, né? Quem não tem uma cabeça muito boa, que nem eu já conheço a Mariana há muito tempo, sempre foi firme. Mas o mercado, a sociedade ainda vê a mulher como um ser menor. Sim. Né? Sim. E talvez incapaz. Eu já passei por isso, já passei por situações em que a pessoa questiona o teu potencial, a tua capacidade em virtude do teu gênero. E não tem nada a ver, né? Isso aí já é um pensamento bem antigo, mas ainda hoje a gente acaba vendo por aí. Ô Mari, o nosso público às vezes não sabe o que você faz, né? Quem você é. Eu queria que você contasse um pouquinho o que você faz, quem você é, quem é a Mariana quando ninguém vê, quem é a Mariana em casa, quem é a Mariana, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, você já falou que é casado com um militar. Quem é a Mariana? Eu já passei dos 40 anos, né, então eu já tenho uma certa idade. Eu sou advogada, formada pela Universidade Regional de Blumenau, pela FURB. Advogo no direito militar há pelo menos 11 anos, oficialmente, né? Há pelo menos 11 anos. Comecei advogando para amigos, depois tive um grande caso na minha carreira, que foi de uma pessoa muito próxima, e que eu não tinha alternativa. Ou eu aprendia a fazer direito militar, que a gente não tem na faculdade, né? Ou, fatalmente, aquele desfecho seria trágico. Né? Então, eu tive que aprender a fazer. Depois de um certo tempo, eu vim compor a banca do que era antes a Napoleão.
né? Então, trabalhei com o Rogério durante muitos anos, acredito que 5 anos, quando ela ainda não era Napoleão Advocacia, né? Ela tinha uma outra configuração. Quando eu cheguei na banca, a primeira coisa que eu briguei foi para que nós nos transformássemos em referência em direito militar. Então, durante muitos anos, durante pelo menos 5 anos, foram anos de árduo trabalho para se formar esse nome. Né? Até porque no Brasil a gente não vê muito, né, se fazer isso. Nós somos hoje, já aí o Napoleão já com uma outra formatação hoje, embora altamente inserido dentro do meio militar, mas com uma outra formatação, eu já me descolei disso, né, de forma estratégica até, me descolei, e a minha bandeira ela é própria, né, e ela é própria e exclusiva do direito policial, né? Mas até isso acontecer, foram quase 10 anos de estrada, que passou aqui pela Napoleão por muitos anos, depois passou por uma entidade de classe muito tempo também, e depois passou por uma reformulação de marca, de branding, né, até o ponto que eu percebi que a minha bandeira ela se mexia sozinha, ela se vendia sozinha, e hoje ela se vende sozinha. Então, o direito militar da forma exclusiva, o direito policial dessa forma exclusiva, nós somos não chega a 10 advogados no Brasil todo. Né? É um desafio, né? E você é uma mulher fazendo isso, querendo ou não, sozinha, né? Tem uma equipe por trás, mas querendo ou não é o teu... É a tua cara que tá ali para bater, né? Porque o cliente, ele contrata o teu nome, né? Ele contrata o teu... Você acredita que o trabalho que vocês vêm realizando, isso ajuda outras mulheres, né? Justamente porque a gente está no mês de março, né? A gente comemora, no dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. O trabalho de vocês, a luta de vocês, a história de vocês, ajuda outras mulheres a também se empoderarem e verificarem que lugar de mulher é? Na verdade, onde ela quiser. Né? Rogério, no topo. Eu não vou ser, eu não vou ser hipócrita em relação a isso, assim. De verdade que essa coisa de mulher e homem, para mim é bem controverso. Né? Ao mesmo passo que eu já sofri assédio dentro do trabalho, né? Dentro de ambientes que eu circulei para trabalhar, já sofri assédio de cliente, tanto moral quanto assédio sexual, enfim, é algo que a gente tem que contornar. Mas eu vou ser bem sincera, eu acho que a capacidade, ela independe de ser homem ou ser mulher. Homens têm características próprias, mulheres têm características próprias, e é isso que diferencia. Né? Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar com mulheres. Eu também não. Ontem eu estava assistindo um podcast... E aqui tem só mulher. Sim. Ontem eu estava assistindo um podcast, veio muito a calhar que eu estava falando, Mari, da Cris Paiva, e ela fala bem assim, olha, a questão de sexismo, machismo, eu falo assim, isso é uma besteira. Aí ela coloca a seguinte situação, bom, a gente está andando de carro e fura o pneu e estoura o botão da sua camisa. A mulher pode trocar o pneu do carro? Pode. Você, homem, pode costurar o botão da camisa? Pode. Só que a gente vai ficar 2 horas aqui. Então, santo Deus, deixa eu fazer aqui a costura da camisa e você vai lá trocar o pneu do carro e vamos embora em meia hora. E eu acho que é muito isso, né? É bem isso. Obviamente que eu não desqualifico quem gosta de ser a princesinha no castelo. Show! É uma opção. É uma opção a qual eu respeito. Mas eu não fui forjada desse jeito. Seja por circunstâncias da vida e tal, eu não fui forjada desse jeito. Então, eu acho que homens têm qualidades que só eles podem fazer, e nesse ponto eu sou bem machista, né? Mas mulheres também têm coisas que só elas conseguem fazer. Né? Então, assim, para mim, o que interessa, eu gosto de pessoas, né? Independente se é homem ou se é mulher. É fato que a gente, por ser mulher, a gente acaba passando por certas situações agradáveis, mas isso é problema do outro, não meu. Eu não trago esse problema para mim. Eu não vejo isso como um problema meu, porque eu não tenho problema com isso. Até porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e falamos. Exato. O que o outro fala, paciência. O que o outro faz, isso não me incomoda, Brenda, assim, isso não me incomoda. Eu trabalhei numa entidade durante muitos anos, uma entidade de representação de classe. O Rogério presenciou numa determinada reunião onde todo mundo foi cumprimentado, menos eu. Porque você era uma mulher. Inclusive ele que era o visitante. Não, porque eu tinha o hábito mesmo de ser tratada daquela forma. Né? Apesar de todo o trabalho desenvolvido. Mas aquilo não me incomodava mais, porque aquilo era problema do outro, não era problema meu.
né? Aquilo não me atingia mais. Eu fiquei refratária de um jeito que o meu trabalho continuava. E se eu não tivesse tido essa postura, talvez eu tivesse sentido um golpe maior quando eu tive que me reformular e tudo mais, né? Então, assim, falando de forma bem sincera, eu não gosto de lidar com mulheres. Assim, no meu dia a dia. Eu prefiro muito mais trabalhar com homens do São que mais trabalhar práticos, né? com mulheres. São mais Agora, práticos. em compensação, para outras coisas que são também essenciais na minha vida, como, por exemplo, alguns cuidados da minha casa, com a minha filha, né, eu prefiro que seja uma mulher que trate. Mas aí eu opto, não porque é mulher ou homem, mas pelas qualidades interpessoais e características próprias. Eu gostei que tu falou do trabalho e rapidamente tu foi para casa. Mulher, casada com um policial militar e mãe de uma adolescente. Pré-adolescente ou Pré-adolescente. Ela tá com quantos anos? Pré-aborrecente. Vai fazer 11. Meu Deus, eu lembro dela pequenininha. Quem dá mais trabalho? Os cachorros. Quem dá mais trabalho? O cliente, o cachorro, a filha ou o marido? Acho que os cachorros. Que tem cliente que é filho, né? Tem. É porque, assim, a gente, e vocês sabem isso bem, mas no contencioso militar, quando o militar ele senta na nossa frente, ele nunca vem te contar uma história boa. Ele sempre vem te contar uma desgraça. E ele tá sempre altamente fragilizado. Sempre. Assim, já foram incontáveis as vezes em que eu desarmei militares. Há pouco tempo atrás, eu tenho essa mensagem ainda guardada no meu celular, eu percebi que um sargento do CETISP, ele me mandou mensagem já se despedindo. Agradecendo. É frequente isso? É frequente. Agradecendo. E eu achei que tinha alguma coisa muito errada com ele. E eu estava em Florianópolis. E eu voei para Balneário Camboriú, onde ele estava. E liguei para um outro subtenente de confiança. Falei, olha, tá acontecendo alguma coisa com fulano. Ele falou, olha, eu conheço o filho, vou ligar. E eu fui direto para casa dele. E não pensei duas vezes. A porta estava aberta, eu entrei. E quando eu entrei, ele estava sentado na cama com a pistola na cabeça. Jesus. E logo depois o filho dele entrou. Esse quadro de depressão, ele se acentua dentro das corporações Sem nos últimos anos? dúvida, sem dúvida. Não faz muito tempo, teve um militar na comarca, na UPM de Joinville, que se matou em depoimento. Que isso? Se matou em depoimento. Vivencia, assim, com frequência esses acontecimentos? Isso acontece, assim, de ligar para mim e falar, olha, tá separado aqui, ó. Eu ligar e falar assim, ó, já acabou de sair a tua perda de graduação, por exemplo, acabei de sair do tribunal. E falar, olha, a munição tá aqui, dependendo do que tu me falar, eu acabo com isso agora. Gente, e como que a Mariana, mãe, profissional, dona do lar, esposa, consegue organizar tudo isso dentro de uma agenda? Não consigo. Eu não consigo, né? Ontem foi um dia em que eu trabalhei, enfim, né, o dia inteiro. Aí a minha filha estava doente, foi para a Unimed, ficou ruim, daí foi para casa, aí já me desorganiza toda a tarde dela. Aí eu tive que fazer audiência, passei a tarde toda em audiência no 1º Batalhão, voltei, saiu a classificação do curso de formação de sargentos, que deu uma trabalheira enorme aí, com mandados de segurança monstruosos para serem feitos. Virei a madrugada fazendo o mandado de segurança, mas aí eu lembrei que tinha mercado para fazer. E a roupa para lavar. Porque eu lembrei que a diarista vinha hoje e que eu tinha que sair muito cedo para vir para cá, e o mercado. E aí lá fui eu, na internet, no celular, 2h30 da manhã, deixar encomendada as compras para chegar às 9 da manhã, que já devem ter chegado, inclusive. Eu costumo falar, né? A gente tem que estar de salto, bem vestida, maquiada, magra, bonita, unha feita. Com sorriso. Sorrindo. Não pode estar mal-humorada. Não pode ter cara de carranca. Não pode estar mal-humorada. Tem que ser bem-sucedida. Tem. Tem que ser uma esposa presente, uma mãe presente. E dizer que essa culpa não existe é mentira também, né? Eu me culpo muito pelas ausências. Eu me culpo muito por não estar presente em muitas coisas. Ontem, a minha filha ligou e falou assim, mamãe, você esqueceu da reunião com a professora. Puxa.
E eu esqueci mesmo. Mário, eu vi ali que tu falou que, que os cachorros dão dão. menstruado. Tá, ok. Você gosta de animais e sabemos que além desses 2 ursos, né, que tu tem dentro de casa, 2 né, dragãozinhos. tu também tinha cavalos. Tinha, não tenho mais, Rogério. Tua filha tem... Tu tinha cavalo? Tinha. Já cheguei a ter 3. Me conta aí, conta pra gente aí, como é que é a relação? Primeiro, tua filha tem medo daquele... Que raça que tu tem em casa? Tenho 2 Rottweilers. Sua filha tem medo deles? Como é Nenhum. que é a convivência? E como é que foi tua experiência com cavalos? A gente sabe que tu montava, né? Fazia hipismo, né? Fazia Como é que é? hipismo. O cavalo, ele é um animal fantástico, porque se ele quiser, ele te mata, né? Fantástico. Né? Só que ele tem uma nobreza de servir o homem. Então, o cavalo, o meu marido costuma usar essa frase, que é uma frase árabe, que diz que o cavalo é o único animal que transforma o homem em rei. Faz As sentido. conquistas só foram possíveis graças ao cavalo. Né? Senão não se teria expansão de conquista territorial. Tem saudades da equitação? Não. Não. Eu caía muito, é muito pata. Eu caía muito, mas eu sempre gostei de cavalo. O último nós vendemos faz 2 meses, mais ou menos. Porque é um hobby muito caro, né? Bastante. E a gente, como tem essa vida bem corrida, a gente não consegue estar no Aras todo dia, não tem como, Cavalo né? é tudo igual? Não. Tem raça? Tipo, É igual cachorro? cliente, nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual. Não comparando o cliente ao cavalo. De forma nenhuma. Apesar de a gente levar uns coices às vezes. Acontece. Não, tem cavalos caríssimos, assim, em Napoleão tem cavalos de 350 Meu mil, Deus. que são cavalos de sela, de hipismo mesmo, né? Tem cavalos mais baratos, que são os quartos de milha, que é bem comum aqui na nossa região, que são de rédea, tambor. E tem os crioulos, o melhor cavalo que eu tive era um pangaré total. A sela custava mais caro que ele. Essas coisas de cavalo, parece pra mim... Eu tô querendo comprar uma bicicleta agora, né? E aí tem as bicicletas que custam mais do que um carro, né? Pra quê? E aí eu tava... Que mal lhe pergunte. Então... Por que você quer comprar uma bicicleta? Vais me dizer que vais vir pedalando Bom, pro teu não, escritório. não. Duvido. Não, nos momentos onde eu estiver fazendo algum hobby, eu irei pedalar. Tá. Então a bicicleta tem esse intuito. Então, pra mim, a bicicleta, ela às vezes, na cabeça, funcionava mais ou menos, tipo, na minha cabeça, tipo uma barra forte, né? Uma Não. barra circular. Tem bicicletas caríssimas E aí- de alumínio E cavalo, pra mim, talvez... titânio. Cavalo também fosse a mesma coisa. Tu tem um cavalo, mas não... Não, e é um cavalo- hobby caríssimo, porque para você estabular é caro. É que nem ter barco. É caro, tem que pagar. Pagar para deixar estabulado, tem que pagar para fazer manutenção. Eu tinha um cavalo que tinha que pagar para alguém montar ele todo dia, porque ele tinha tanta energia que ele tinha que ser montado todo dia. Era o cavalo do É igual a Rodrigo. bicicleta. Se você comprar pra não usar, meu amigo, nem compra. Não, é porque eu ouvi Investe em outra coisa. eu ouvi uma história há uns 7 anos atrás, que... É que tu já conhece o Rogério há muito tempo, há né? muitos anos. Entre muitas indas e vindas, a vida sempre aproxima as pessoas que Sim. se atraem, né, de alguma É forma. verdade. Né, as pessoas que a vida precisa, né, e eu acredito muito nisso de propósito, por mais que às vezes tu tente fugir do teu propósito, quando ele é forte demasiadamente, a vida te coloca ou de volta, né, ou na frente de pessoas que te ajudem a cumprir o teu propósito. Né? O Rogério é uma dessas pessoas. O Napoleão é um cara contraditório, eu confesso. Né? Ele é um cara Isso é contraditório. bom? Ele é um cara contraditório porque... Alguém faz o corte, isso aí. Porque a gente sabe que ele não é unanimidade, assim, há quem o ame, há quem o odeie, né? Nós já tivemos brigas homéricas, meses sem nos falar, mas, de alguma forma, a gente sempre continua a trajetória junto. Nos últimos 10 anos, não tenha um plano que eu tenha feito profissional que ele não tenha tido participação. Né? Então, quando a gente está falando de propósito de vida, isso importa, porque a vida vai te dando sinais. Sim. Né? De quem sim, de quem não e de quem nunca. De quem nunca. Sabe? Falando de propósito, hoje, né? Eu conheço você, eu acho que já tem vai para 6 anos, né? Nós já trabalhamos juntos aí, para quem não sabe também. Eu vejo a tua mudança drástica, né, Mari? Inclusive de E propósitos. Inclusive de propósitos, né? Falando de propósito hoje, qual que é o seu maior propósito? O que você busca? Aquilo que você almeja? Onde você quer chegar? O que te move? O que te faz acordar de manhã e falar assim...
Sim, vou usar salto, vou sorrir, vou ser mãe, vou ser esposa, vou ser Cara, profissional. Vou colocar aquele Lobutan, Não, aquele nunca mais que me dói os dedos. tá vendo? Não tá. Eu deixo ele lá na caixa, assim, só pra eu saber que ele existe mesmo. Mas eu não tenho coragem de usar aquilo ali, não. O diabo veste Prada ou o diabo veste Lobutan? Ah, não, o diabo veste com certeza Lobutan. Porque aquele sapato é impossível. Eu desafio alguém que consegue trabalhar com aquele sapato. É impossível. Ai. Nunca mais na minha vida. E o pior é que a última vez que eu usei esse sapato, pra ter uma ideia, fazem 3 anos. Foi quando estava sendo votada a Lei de Proteção Social dos Militares em Brasília. Ficou de pé o dia inteiro. Fui eu e, na época, uma comitiva da entidade, de classe. Só que é tudo longe em Brasília. Tá? Inclusive dentro do prédio. Dentro tudo do longe. Gente, eu não aguentava mais andar naquelas salas onde estavam tendo as votações. Eram 3 salas de discussão e de votação. E eu com aquele sapato... Quando eu chamei o Uber pra ir pro táxi, eu tirei e fiquei com ele na mão. Falei, eu, em 2015, dane-se. fui pra Brasília e eu também fui de salto, né? Fui fazer uns cursos lá. Gente, Não tem eu tirei condição. o sapato lá dentro. Não tem Ainda mais condição. que é tudo carpete. Ai, que se dane. Não, andei aquele descalça no Congresso. sapato não tem condição de usar. Então, Lobutan comprar um só, que é só pra ter mesmo. Mas o que te faz acordar, então, usar um tênis top? Pode ser. O propósito não pode ser não usar mais Lobutan. Não pode ser. Ontem eu estava falando sobre isso com esse grupo de cabos que agora vai alçar aí o curso de formação de sargentos, né? Que, obviamente, ficaram muito emocionados por terem visto suas vagas serem tiradas e depois serem devolvidas por conta, né, do trabalho feito pela banca. E aí, obviamente, que eu penso em desistir toda semana. É mesmo? Toda semana eu penso, isso aqui não dá mais para mim. Porque é muito pesado. É muito pesado. Todo mundo que senta na minha frente é uma desgraça diferente. E tudo envolve violência, envolve sangue, envolve morte, a troca é muito pesada. Então, toda semana eu falo, isso aqui não dá mais pra mim. Eu vou acabar isso aqui. Daí eu fico, mas então vou cuidar mais desses 2 casos aqui que são importantes, depois eu vou parar. Vou abrir uma confeitaria e vou parar. Só que aí eu vejo... O que aconteceu, como eu mudei a vida esse X número de cabos aí, na data de ontem. Isso te dá um gás pra eu continuar. vi as esposas me mandando mensagem. Né? Eu vi as fotos de família comemorando. Então, assim, se eu não fizer isso, eu não sou nem a maior nem a melhor. Mas eu faço. Mas você faz? Eu faço. E faço algo que talvez poucos advogados queiram fazer, porque realmente é um tanto quanto árduo. Quando eu entendi que isso era um propósito, que isso não era só uma forma de ganhar dinheiro, eu consegui me reformular. Não é fazer o que você quer fazer, mas fazer o que você precisa fazer? O que precisa fazer. Mari, no meio de tudo isso, no meio dessa turbulência, essa esquizofrenia diária Sim. de saber o que fazer e desistir, renascer, quase confiante, ainda tu escreveu um livro. Me conta, como que surgiu? De onde saiu essa ideia? Como que foi e como que está sendo? Foi um livro de autoajuda feminina, de empoderamento feminino, e tem 2 agora, que já estão na edição. Tu pode mostrar ele pra gente? Esse aqui, claro. Esse aqui é um livro que foi feito junto com uma empresária de Brusque, com a Daisy. Ele são pílulas diárias de inspiração. Ele é literalmente um livrinho de aeroporto, né, para você pegar e abrir e de repente te dar uma... Foram frases que foram importantes para mim durante a minha trajetória, que me marcaram, que eu fui anotando, né, de realmente empoderamento, de negócio, de como... são coisas bem pequenininhas para você abrir, dar uma lidinha e falar, é isso mesmo. Hoje eu vou fazer assim. Você considera uma empreendedora? Não, eu sou péssima. É mesmo? Eu sou péssima. Eu sou péssima. Eu demorei muito tempo para aprender, por exemplo, a cobrar pelo meu trabalho. O Rogério sabe disso. Aprendeu? Não, eu ainda peço ajuda de vez em quando. Eu demorei muito tempo para aprender a cobrar, aprender a valorar o meu trabalho. Hoje eu entendo que o meu trabalho, justamente porque eu consegui entender que o que eu faço é muito mais do que uma profissão, mas é um propósito. Quando eu consegui entender isso, eu consegui entender que eu não tenho preço, que eu tenho valor. E aí, quando eu entendi que eu tenho valor, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Mas foi quando eu entendi isso. Isso não faz muito tempo, não, tá?
Isso é uma história bem recente, tá? É uma história depois de ter ficado 3 dias chorando, sem sair da cama, eu comecei a entender esse processo. Né? Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo para eu me sentir assim, qual foi o gatilho, né? Aonde eu me senti decepcionada. E aí eu corrigi. Exatamente como uma pecinha que você vai lá e troca a pecinha que tá falhando. A gente brinca aqui sempre que... Brinca, na verdade, é uma verdade de que quanto que a gente valora o nosso trabalho, a gente tem que entender que todo o trabalho que a gente faz é um tempo de vida, né? É um tempo de vida que, né, o tempo que a Brenda passou desenvolvendo o trabalho ali para resolver um problema jurídico e tudo mais, é um tempo de vida que ela está doando para aquele trabalho e que não voltará mais, né? Não. Então, quanto vale esse tempo de vida, né? E a gente sabe que às vezes não é só o tempo, né? É o desgaste, né? Tu acabou de falar mesmo que quase desiste toda semana, né? Sim. Então, quando a gente coloca isso no papel e pensa, qual que é o meu valor? Quanto vale esse meu trabalho? Quanto vale esses dias, essas horas, essa minha angústia, essas horas, essas noites passadas em claro, toda essa turbulência que isso me causa, todas as feridas que isso me causa, e aí você consegue colocar isso no papel e verifica que o valor, o preço, o dinheiro, não tem nada a ver com o valor. Não tem nada a ver com o valor. E é muito barato comparado às perdas, às percas e às dores que você sente. Mas aí nós temos um problema prático. E aí, para quem, independente de quem é advogado ou não e esteja nos vendo, né? Isso acho que é qualquer pessoa que tenha seu próprio negócio, né? É bem mais fácil, não que é fácil, mas é bem mais fácil a gente falar de onde nós estamos hoje. Né? Porque a gente já tem um nome, tem autoridade, tem know-how e você sabe que você pode cobrar X, porque você sabe que não vai faltar no mês que vem. Agora, quando você está numa situação de fragilidade, de insegurança, com os boletos vencendo, por mais que você saiba que o teu trabalho vale mais, que você até vai trabalhar por menos do que deveria, você precisa pagar aquela conta. E você vai fechar um contrato por 500 pila. Entende? Isso vai acabar acontecendo. Hoje, não acontece mais. Mas já aconteceu comigo durante muito tempo, por medo, por insegurança. Né? Então, é por isso que é tão importante... Bom, isso aí é princípio filosófico, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? É verdade. Então, quando você se conhece, primeiro que você não se ofende por nada. Segundo, que você consegue se enxergar de cima. Né? Então, é fácil, é mais fácil, Napoleão, a gente falar isso com escritório montado, com bandeira aberta, com o nome no mercado, né? Participando do Copa Internacional ao lado de grandes nomes, escrevendo livro, porque falando sobre livro, tem 2 agora que estão na edição. Um é o Manual de Direito Disciplinar Militar, que deve sair agora em 1º de maio, e o outro é Histórias da Caserna. Né, que foram histórias que eu fui coletando durante a minha carreira. Mas quando você está ali no começo, quando você está inseguro, quando você teve um grande contrato rescindido... E às vezes sozinha. E às vezes sozinha, você não sabe nem direito por onde começar. Quando eu me refiz, e já me refiz várias vezes, mas nessa última vez, quantas e quantas vezes eu atendi em padaria, atendi em coworking, atendi onde dava. Nesse processo agora que tu está falando, assim, de quando você se sente sozinho, que a Brenda colocou aí, eu estava assistindo esses dias uma artista falar de que uma pessoa pensou, eu posso entrar de graça no seu show, né? Porque agora ela é famosa. E ela disse, claro, é só você me mostrar uma foto de quando eu estava lá embaixo, começando a carreira, de que você estava no meu show, onde eu pedia para as pessoas irem no meu show. É só me mostrar uma foto daquele momento que você pode entrar de graça. Claro. Nesse momento, Mari, você consegue hoje filtrar, você e a Brenda conseguem filtrar quem realmente é importante e que algumas pessoas que eram, a princípio, importantes em determinado ponto, elas simplesmente passaram? Claro. Isso foi fundamental. E eu ia justamente completar com a tua pergunta, para ver como a gente tá sintonizado. Que a gente tá falando de que eu não sei cobrar, né? Que eu aprendi, na verdade, a cobrar pelo meu trabalho. Eu continuo fazendo trabalho pro bono, tá? Continuo. Até porque é uma característica forte tua, né? Ajudar. É bem forte. Mas, assim, eu continuo falando, tipo, cara, daqui que eu faço, entendeu? Porque eu sei que se eu deixar o polícia escrever ele ali, a defesa dele, ele vai se ferrar. Vai. Então, assim, só que é gente que tá comigo desde quando eu comecei a advogar.
Aí tem essa diferença, Aí né? tem essa diferença, assim. Quando eu tive o meu último contrato maior rescindido, que foi quando eu precisei realmente estabelecer as minhas... o meu mercado de trabalho, não sair, não virar uma advogada generalista e me manter no direito militar, fazer o que eu sabia fazer, quem me ajudou foi a tropa. Né? Ela quis, não, hoje vem pra cá, ó, tô te indicando isso, tô te indicando aquilo, e foi com indicação, e foram meses de indicação, até que eu consegui andar com as próprias pernas, a rodinha da bicicleta foi tirada. Eu sei quem são essas pessoas. Então, ontem, era de madrugada, sempre de madrugada, um policial do 25º Batalhão me mandou uma mensagem: Mari, tens um modelo de uma defesa assim, porque eu recebi um PAD e eu já não sou mais sócio da entidade e eu preciso fazer a defesa. Eu falei, cara, passa pra cá. Esse policial, ele foi aluno aqui, fez curso de formação aqui em Jaraguá do Sul. E ele foi um dos, assim, uma das pessoas que mais, ele admirava o meu trabalho desde quando eu morava aqui em Jaraguá do Sul. Então eu falei, cara, não tem o menor sentido eu te passar a peça, me passa aí o libelo que eu faço pra ti. Então, assim, eu continuo fazendo o trabalho pro bono, óbvio, né? Mas hoje eu sei cobrar pelo meu trabalho, né? Hoje eu sei cobrar muito bem, hoje eu vivo do meu trabalho. Mas eu sei exatamente, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, quem esteve e quem não esteve do meu lado. Até porque é muito fácil, né? Uma pessoa chegar agora, quando tá tudo lindo, oh, meu amigo, minha amiga, e querer se aproveitar de uma certa situação. Isso tem acontecido, assim, de uma forma, nas últimas 3 semanas, de uma forma que chega a ser até vergonhosa. Mas não é só financeira, né? Não, não é só financeira. Em tudo na vida. Comigo tem... Esses dias, acho que você disse da questão do câncer, né? Alguém que tá... Por exemplo, você tá mal de saúde, tu tá ferrado, tá devendo seus boletos todo atrasado, né? Ou seja, tu tá toda ferrada ou todo ferrado. As pessoas que continuam ali. Ou ao contrário, não continuam ali. Elas te cobrem com mais amor e carinho. Certo. Existem essas pessoas. Claro que existe. Então a gente saber diferenciar isso, né, Brenda? E também conviver com o sucesso do outro mostra muito quem você é. Né? Quem Brenda, tá do teu lado. Sinceramente, são raras essas pessoas. Porque as pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Nunca melhor. Tá? Em todos os aspectos. E quando eu falo desse interesse que não é só financeiro, e realmente não é só financeiro, é porque hoje eu tenho um podcast onde ele traz entrevistados que são policiais. A quantidade de policiais, inclusive assim, de patentes altas e que me procuraram do nada no Oi Sumida, foi enorme. A gente vai deixar você vender teu jabá daqui a pouco, Mari. Foi a enorme. gente vai falar aí do Só BO. Só BO tem teaser novo hoje, tem a gravação de episódio amanhã. Falando em Só BO, me conta aí um BOzão que você já viveu na vida profissional. Foram muitos. Foram muitos, mas assim, eu tenho muitos, assim, mas muito sérios, assim, a ponto de tu falar assim, tô fudido. Aqui não vai dar. Como que eu saio dessa? Como que eu saio daqui? E tem uns também que tu tem que dar risada, né? Tem uns que são... assim, eu já tive que defender uma guarnição há um tempo atrás, que a mulher alegava que ela tinha sido espancada pela polícia na abordagem, né? Básico, né? Normal. E a mulher não queria de jeito nenhum que os acusados estivessem na sala. Então, tava eu e o sargento na sala. E era IPM na época. Aí, as testemunhas, as supostas vítimas, e o advogado e a advogada da vítima. E o advogado da vítima pegava e escrevia. E tudo que a vítima falava, ele escrevia. Eu falei, gente, não é possível que ele vai querer quesitar a própria testemunha dele. Não é possível. Não é possível. Mas eu quieto, né? Escrevia. Tá, mas a questão da ocorrência não era essa. A questão da ocorrência é que, como a guarnição não pôde entrar, eles já tinham me brifado antes. Quando a guarnição entrou para fazer a busca no local, encontrou vários acessórios de sadomasoquismo. O casal era adepto ao sadomasoquismo. Então, obviamente, que a mulher, ela tinha hematomas pelo corpo. E vai explicar. E a tal da advogada que estava lá junto com o outro que só escrevia, eu acho que ela tinha uma religião pelo modo de se vestir, que acho que ela desconhecia esse fato.
E eu falei pro sargento, o senhor vai fazer essa pergunta? Porque eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou. Eu falei, Alguém sobrou tem pra que mim. fazer. Sobrou pra mim. Seria engraçado se não fosse Aí trágico. quando eu fui ver o laudo do IGP, as marcas de hematoma dela eram amareladas, né? Então, assim, ela fez o exame no dia seguinte, não podia ser a marca daquela ocorrência. E eu tive que perguntar. Eu perguntei pro marido, falei... o senhor é adepto do sadomasoquismo? Aí ele falou assim, mas eu falei muito sério, ele falou assim, não. Eu falei, mas é que a guarnição nas buscas, como o senhor acompanhou, o senhor acabou de dizer que acompanhou as buscas, a guarnição na busca encontrou diversas próteses de borracha, diversas enlaces, né, chicotes, algemas. Aí ele vira pra mim e fala assim, chicote não! O restante, sim. Chicote a gente não curte muito mais. Assim, até hoje, quando eu encontro, que são sempre os mesmos, né? Eu encontro esses... Esse material foi liberado pra eles ou tá prendido? Não, provavelmente deve ter sido devolvido. Mas Sem o chicote. esses malditos lá do 1º Batalhão, eles vão escutar, eles sabem bem que ocorrência foi essa, porque depois teve na Justiça Militar, Ai, que tá? sarro. É que acabou prescrevendo, o promotor pediu a extinção da punibilidade. Porque na Justiça Militar eu teria que ter passado a mesma vergonheira. Jesus amado. Teria que fazer. Mas o fazer quê? chicote não, Mas o resto. Chicote não. Mari, tu sabe que as coisas às vezes são... A gente já riu mesmo em situações trágicas. Eu lembro de uma situação que a tia tentava me explicar o que tinha acontecido, só que ela... Era um lugar horrível, começa por aí. Não era fanha. Não, ela era fanha. Mas ela era fanha demais, né? E aí eu tentava... E ela tava reclamando que ela ligava no escritório e ninguém atendia. É claro, ninguém queria atender. Ninguém entendia o que ela falava. E aí eu pedi pra ela, eu falei assim, mas a senhora ligou assim... E aí eu fiquei imaginando a galera do escritório até... Aí eu falei, cara, óbvio que a pessoa bateu. O Rogério mandou a mulher escrever. Porque não tinha Mas como ela entender. não sabia escrever. Não tinha como entender o que ela falava. Aí, o mais trágico, eu falei assim, não, a senhora pode escrever que eu não tô entendendo o que a senhora tá falando. Aí eu falei, meu Deus, não tô conseguindo entender, né? Aí ela falava assim que não sabia escrever, né? Aí eu falei, não tem ninguém que entenda o que ela tá falando aqui pra traduzir? Aí veio um tio lá que não tinha as pernas. Do nada ele apareceu, nada apareceu. Não, era bizarro, sério, parecia... Aí eu só olhei assim, aí o cara veio e falou, não, é que ela tem problema. Não, a gente Que percebeu. isso, a gente nem percebeu. Não. E aí são coisas assim que, tipo, a gente atendeu, a gente fez o nosso trabalho, a gente resolveu o problema daquela galera toda. Verdade. Então essa coisa de que no início da carreira... A gente quase foi assaltado lá uma vez, naquele lugar lá, porque a gente perdeu o lugar, começou a vir um Astra Meu Deus. atrás da gente, o lugar não tinha nada, tinha banana de um lado, banana de outro, olha. Mas aquele dia foi muito engraçado também, que a gente foi fazer uma palestra para um outro grupo de... Só que a gente não tinha pauta para fazer a palestra, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia o que falar. E a galera reunindo ali, e aí eu acho que perguntei pra ti, o que a gente vai falar? Tu falou, não sei, tu não preparou a pauta? Não sei, o Rogério começou a olhar pros lados. Aí tinha um mapa da fundação... De alguma coisa lá. Do lá, Chico Mendes. Fundação Chico Mendes, exatamente. Não, ele puxou algo disso. Não, obviamente que claro. ele puxou. O Rogério puxou isso, não. Porque, então, segundo os estudos da Fundação Chico... Não acredito. E a gente fez a palestra inteira e a galera adorou a gente. Então, assim... Eu não acredito que tu fez isso. Claro que existiram essas situações cômicas, né? Muito cômicas. Eu vi o Rogério sustentar uma vez um ato de bravura que ele ganhou, diga-se de passagem. Processo tá arquivado, faz tempo a gente pode falar, né? Ele ganhou esse processo, mas eu fui assistir a sustentação. Tá, e o Rogério também não sabia muito o que falar ali. Nem tinha lido o Tinha processo. nem lido o processo. Não é o processo. É que não tinha muito o que falar. Né, a gente precisava ganho. ganhar. Eu sei que ele Tinha que encenar, né? Ele começou a falar de uma história e ele começou a dizer que aquele barco que tinha virado, o nome do barco era o nome da avó. Não. E ele enfiou a avó da pessoa no meio. Eu sei que ele fez que depois, tempo depois, o magistrado que estava presidindo a sessão, ele chegou pra mim e falou assim, mas o Napoleão ele deu uma volta porque era uma turma recursal. Ele deu uma volta na turma recursal, porque o magistrado se tocou, porque eu já conhecia o Rogério. Meu Deus. Ele se tocou que o Rogério tinha feito
um arrazoado ali de tudo que ele podia. É que eles não achavam que, tipo assim, a lógica ali é que ele falou assim, tá, o mar não tava... Porque o policial tinha salvo as duas folga, pessoas né? do mar, e os magistrados, a turma tava falando assim, não, mas o mar não tava tão revolto. Tanto é, doutor, que os policiais voltaram para pegar o barco. Aí eu falei, a gente vai perder. Eu falei assim... Que tiraria o ato bravo. Aí né? eu falei assim, não, mas é que o barco... Aí eu conto a história de que o barco era do pai, do avô, que passou pro pai, tinha o nome da avó. Então aquele barco não era só um barco, aquele barco era um membro da família. Ele falou isso. De que aquele barco estava entrelaçado com a história da família. Então eles não salvaram um barco, eles salvaram mais um ente da família. Ele falou exatamente E ali a gente isso. levou. Ele falou exatamente isso. A gente teve uma sustentação... E é verdade, não é? Eu não lembro se o Napoleão estava comigo, mas lembras bem desse caso. Acho que até a redação inicial foi tua, inclusive. De quando a gente fez a reintegração daqueles sargentos. De Canoinhas? Isso. Uhum. Mas eu tinha certeza que a gente ia tomar um pau ferrado, porque a gente estava fazendo a reintegração deles em revisão criminal. Eu lembro. A chance disso acontecer era praticamente zero. E eu tinha certeza que a gente ia tomar uma invertida ferrada. Não tinha por que o tribunal revisar um ato que não tinha ilegalidade. Ele só era injusto, mas ele não tinha ilegalidade. Então, tem as situações inusitadas, mas tem as situações emocionantes. Quando você percebe que você... a gente, quando trabalha no direito militar, a gente não salva a carreira só, a gente salva a vida, né? A família toda, eu diria. A família toda. Ô, Mari, salva tudo. fazendo só a gente sabe que mudando, a gente está discutindo direito até agora, mas é fato que além de grande advogada, tu também é uma grande doceira, né? Eu gostaria de ser mais, ultimamente não tenho tempo para cozinhar. Eu lembro que ela fazia uns donuts, e eu vi no Sua BO, que daqui a pouco a gente vai conversar, que tinha uns donuts. Aqueles donuts foi você que fez? Foi, eu fiz pro episódio de estreia. Você Sério? Você continua ainda fazendo donuts? E não tanto quanto eu gostaria, Rogério. Primeiro porque hoje a minha cozinha é bem menor do que ela era, né, quando eu tinha uma casa bem grande. Pretende assim, ir né? pro Masterchef? Não vai ser minha vibe. Mas eu ainda vou ter um café que é só café e donuts. Tu pode ter certeza. Já roubaram minha ideia. Tem uns por aí Tem, também. já. Aham. Mas- Pretende, assim, porque a advocacia eu sei que às vezes a gente precisa de zonas de respiro. Sim. Como tu tem ali o Escape, podcast e tudo mais. A cozinha é uma zona de respiro? Hoje não mais, mas já foi muito. Na verdade, a cozinha, ela veio num momento em que eu estava muito doente, eu tinha um problema sério de saúde ligado à situação alimentar. Então, a cozinha me ajudou a exorcizar muito disso, né? Hoje, as minhas grandes bolhas, claro, sem a questão familiar, sem contar a questão familiar, que é óbvia, né? Mas as minhas grandes bolhas é o podcast, né? O Só BO, e é o meu próprio escritório, por incrível que pareça. Porque o meu escritório, ele está dentro de um complexo de tiro. Então, ele não está num prédio comercial normal. Ele está dentro de um Mas complexo de quem tiro. disse que a gente é normal, né? Pois é que o que a gente faz não é trivial, né? Então, o dia inteiro eu tenho visita de autoridade, eu tô atendendo, apesar da acústica, eu tô escutando tiro lá embaixo. Quando aí tá muito estressante, na minha gavetinha de baixo eu já tenho o meu abafador, eu tenho o meu óculos, eu desço, escolho armamento e fico lá 20 minutos Cara, lá embaixo. mas isso aí é se pegar a moda, hein? É terapia? Eu acho que terapia. vamos fazer isso daqui? Bora. Cara, isso daí... Vocês podem fazer melhor, vocês podem ir até lá o meu escritório e Nós ficam lá. vamos. Vocês ficam lá no andar de baixo, eu fico lá em cima, através Meu fico no Deus. andar de baixo. Já Então, no pensou? andar de baixo do escritório tem um clube de tiro enorme, diga-se de passagem, que é no mesmo complexo. E na parte de cima que fica a galeria de serviços do complexo e algumas lojas e tal, bem ao canto fica a parte jurídica. Então, o escritório está lá bem estratégico, de forma bem estratégica ali, instalado de forma reservada, obviamente, né? Ele é reservado, mas é uma terapia estar lá hoje. Então, as grandes bolhas que eu tenho hoje é o meu ambiente de trabalho e é o podcast. Né? E muita gente não sabe, né? Mas a Mariana é especialista em direito trabalhista. Na verdade... Conta um pouco disso. Não, eu não terminei. Não terminou? Não terminei. Eu não terminei porque, assim, eu tenho horror a direito de trabalho. Tu não gostava da roupa do advogado trabalhista, né? Eu não gosto de advogado trabalhista. eu não gosto, gente. Eu não suporto direito de trabalho. Eu lembro de ir numa audiência com você Nossa, que eu Eu queria ia sair perguntar correndo. isso. Como eram as audiências? É porque a gente fazia qualquer coisa. Sim. no começo a gente fazia qualquer coisa. E eu lembro do cara arrancando o dinheiro de dentro da meia. Meu Hã? Deus senhora. Pra pagar a ação trabalhista. E eu dizia, não, tio, lá fora.
E aí ele, não, vou pagar agora. E aí ele começou a erguer a calça, eu falei, meu Deus, não. né? Eu falei, Não, gente, não. Aí ele tirou da meia um bolo de dinheiro, né? Gente, Aí eu fiz pouquíssimas vezes, jurei que eu nunca mais ia fazer. Quando eu achei o meu nicho, eu jurei que eu nunca mais ia fazer. Eu não terminei após as 2 em direito militar, eu terminei, mas a direito do trabalho eu não terminei. Eu não entendo o direito do trabalho. Eu não entendo a lógica. Entende? Eu não entendo. Porque pra mim é assim, ó, é conceito americano, entregou, paguei. Sim. É assim, porque eu sou paga desse jeito, então eu acho que as relações têm que ser assim. Eu não entendo, mas aquilo parece um horror. Olha, gente, me desculpa os colegas que fazem direito de trabalho, mas, gente, isso parece um horror. Você vai na Justiça Militar, agora a gente está sem audiência presencial, mas a gente vai na Justiça Militar, então você entra lá, pelo menos aqui em Santa Catarina, bom, no Paraná também não é diferente, na JM de São Paulo também não é. Você chega, aí chega o advogado, tá lá com a plaquinha, advogado, tá com a plaquinha do magistrado. Aí entra o conselho. Ah, aí mas não é assim nem nas outras. Aí né? o conselho vem, todos fardados de túnica, totalmente. Vai na Justiça do Trabalho, fulano de tal... Já começa a gritar. Começa a gritar. Eles falam pelo... E aí tu fica perdido. E aí tu fica perdido. Sala 10. Parece uma estação de trem, eu sempre Nossa. acho isso. Eu sempre achava Gente, que fosse uma estação de trem. Aquilo me nervava de um jeito. Eu me perdia também. Me deixava nos nervos. Ô, Mari, mas salve os colegas que fazem direito do trabalho, né? Não, Continue. continue. E que dá muito dinheiro, diga-se de tem passagem. Mas eu não sei ganhar dinheiro de um dia de trabalho porque eu odeio. Ô, Mari, as redes sociais, você tá falando assim que começou a trajetória e tu sabe assim, hoje é questão de exposição das redes sociais. Não tem como a gente não ser visto, por exemplo, aqui a gente vai estar no canal do YouTube, outras plataformas e tudo mais. Tá todo mundo nas redes sociais. Como é que vem a tua trajetória? Como é que tu se apresentava antes a Mariana Lixa, né? Mulher, advogada, atiradora, blogueira, youtuber. Veio mudando a tua forma de exposição dentro das redes sociais? Teve que mudar, Rogério, teve que mudar. Há uns 5 anos atrás, as minhas redes sociais elas eram muito pessoais. Então, todo mundo sabia o que eu estava fazendo na minha vida privada o tempo inteiro. Né? Então, assim, todo mundo sabia que eu era atleta de fisiculturismo, todo mundo sabia que eu estava na academia, e ao mesmo tempo todo mundo sabia que eu estava no escritório, todo mundo sabia das viagens que eu fazia. Hoje, essa informação ela é fechada a quem precisa saber. Né? Então, hoje, as minhas redes sociais, ela é de conteúdo, ela traz conteúdo, ela traz casos, né? E ela traz eventos, ela traz coisas que... Quem me segue, deixa eu dar uma olhada no Stories, porque sempre tem alguma coisa diferente lá, né? Porque, então, eu já tive uma conta de Instagram com 40 mil seguidores, né? E essa conta eu desativei ela total, porque aquilo ela já estava confrontando com a imagem profissional que já estava se formando há 5 anos atrás, já vinha se formando, né? Então, e hoje eu tento manter isso e cada vez mais. Então, apesar de eu mesma cuidar das minhas redes sociais, porque eu que atendo todo mundo, né? Você que responde o direct. Eu que respondo o direct. Apesar de eu ter o pessoal que faz as fotos, que faz os cards, eu que respondo. Assim como sou eu que respondo os clientes no WhatsApp. Isso aí é um grande diferencial, na Por verdade, mais né? que eu tenha que eu tenha o chatbot, que eu, pelo menos para eu conseguir monitorar se está todo mundo atendido, mas eu depois pego o meu telefone, se eu não pude comparecer num determinado local que precisou de outro profissional, à noite eu busco saber se ele foi bem atendido, se ele não foi, né? As tratativas eu não abro mão. Tu consegue ver uma diferença? Por exemplo, tu falou que tinha uma conta que tu desativou que estava com 40 mil seguidores. Sim. E hoje, obviamente, porque tinha uma outra visibilidade, Tinha né? uma outra visibilidade. Você consegue ver que hoje, diferentemente de antes, as pessoas que te seguem pelo teu trabalho? Pelo meu trabalho. Tanto que eu fecho muito contrato pelo Instagram. Inclusive fora de Santa Catarina, né? E agora você tá youtuber. A gente tem o SoBO, que tá no YouTube. Eu nem sei mexer nesse negócio do YouTube. Mas tu tá agora, né? Tu youtuber com o SoBO. Como é que tá isso? Já tem os vídeos lá? Como é que tá? Tu tá ganhando Fala dinheiro? o nome do canal. Então, Já ficou rica lá com o canal? Não, mas pretendo ainda. Pretendo começar, como é que diz? Monetizar. Monetizar. A produtora fala que já monetizou, todos os vídeos monetizaram. Mas eu não entendo direito como isso acontece. Mas, enfim. O podcast SoBO, ele é um projeto antigo já. Né? Eu já, quando comecei a escrever Histórias da Caserna, eu já queria transformar isso em podcast. No começo, só pro Spotify, depois eu pensei, não, vou fazer isso gravado, né?
E depois eu tive a ajuda de um baita amigo meu, assim, é uma major da PM, que é um irmãozão que eu tenho, que é um dos caras mais influentes assim, dentro do contexto policial no país, que começou a me trazer esses convidados. Né? Amanhã, por exemplo, também é um convidado de fora. Né, que começou a me botar em contato com esses convidados de fora, porque aqui em Santa Catarina a gente ainda conhece as maiores ocorrências e tal. O objetivo do SOBO eu não permito que se fale de ocorrências não julgadas, né, que já não estejam findadas no disciplinar e no criminal. Não permito que fale mal de nenhuma corporação, muito menos da Polícia Militar de Santa Catarina. E não permito que entre no mérito de ocorrência. Falar, mas eu fui injustiçado aquela vez que eu fui condenado lá, fui injustiçado. Isso eu não permito que se faça porque não é o objetivo. O objetivo do SOBO é que o policial conte a sua história. O policial quer falar. Com toda essa exposição... Todos eles querem falar a sua história. Eles querem falar. Com toda essa exposição, geram os haters. Claro. Como que tu lida com os haters? Sabe que, por incrível que pareça, o SOBO ainda não gerou. Inclusive, os feedbacks que eu tenho tido... do alto escalão, né, da Polícia Civil, inclusive, né, porque tem um dos próximos convidados é um policial civil, um delegado da CORE, que tá todo mundo gostando muito, todo mundo para assistir, né? Acredito que pelo conteúdo Pelo também, conteúdo. né? Porque ninguém mais quer ouvir falar de desgraça, é só ligar a TV. Então a gente não fala de desgraceira, né? E como eu trouxe gente que tá falando de ocorrências muito antigas, né? Eu trouxe o Sargento Tadeu, e amanhã hoje começa a circular os tasers do Sargento Segata, que são policiais que atuaram há 10 anos atrás, quando o crime organizado entrou em Santa Catarina. Então, eles foram os grandes... a grande barreira para que o PGC não se instalasse ali na região de Itajaí. Então, as histórias deles são muito nostálgicas. Né? Então, eu recebi ligações de policiais, falaram, olha, por mais que a gente não tenha sido mencionado, a gente estava naquela ocorrência, eu estava naquela ocorrência, Mari, eu me emocionei, porque eu lembro de quando isso aconteceu, eu lembro de quando teu carro sofreu um atentado com um tiro, eu lembro de quando o filho do Segata tinha que ir para a escola de colete balístico, eu lembro disso, eu lembro de fazer escolta na frente da casa do Tadeu, eu fui um dos caras que tirei o Tadeu de casa escoltado. Então, eles lembram disso. E você acredita que também é uma oportunidade para a sociedade, né? O cidadão normal, eu, que não sei o que aconteceu, ou o tio ali da padaria, saber realmente como funciona? Brenda, porque há uma maquiagem, Brenda, né? Isso eu vi muito no episódio do Tadeu. Porque o Tadeu, como tem um número enorme de confrontos com óbito nas costas e tal, todo mundo tinha uma imagem dele de que ele era um cara... arbitrário, que ele era um cara truculento. Um cara mau. E a quantidade de pessoas me ligando e falando pra ele, olha, eu não gostava de ti, agora eu passei a gostar. Eu não imaginei que o Tadeu tinha essa doçura. Foi os feedbacks que eu mais recebi. Então, porque ele pela primeira vez sentou e contou a história dele. E eu acho que todo mundo hoje em dia quer ser ouvido. Todo mundo quer contar a sua história. E principalmente, não desmerecendo os oficiais, até porque tem alguns deles que já foram, inclusive, convidados, mas o praça, em especial, ele quer contar a sua história. Ele quer falar. Ele teve ceifado a voz por muito tempo. Ele quer falar. Ele quer falar. Quer dizer, eu tava lá. O tiro passou aqui, ó. Eu tava lá. Né? Quem sentiu o frio na barriga fui eu. Então, o podcast ele tem essa pegada de, primeiro, não denegrir